Gente, boa tarde para iniciar, né? Sejam bem-vindos a mais uma live aqui comigo, né, professora Ana Castilho. E hoje nós temos um convidado especial, o Dr. Rômulo Neves, que é diplomata, professor do curso preparatório para diplomatas. E ele vai falar conosco a respeito da carreira diplomática dele, né, os métodos de estudos e até a sua aprovação. O Rômulo, nesse momento, já está aqui, já está aguardando aqui o nosso convite. E ele vai falar conosco diretamente do Paquistão, tá? Eu vou receber aqui meu convidado. As pessoas vão entrando aí, tá bom? Aguardando aqui, ó, ele chegar. Oi, Rômulo. Deixa eu ajeitar aqui. Olá, querida. Oi, tá tudo certo? Tá dando para ouvir direitinho? Tá dando? Vocês estão me ouvindo? Tá tudo certinho. Pessoal, tá tudo Beleza. ouvindo aí? Dá a cena aí no comentário. Rômulo, Talvez a luz primeiramente, tá meio escuro aí. primeiramente, Estão me vendo? tô. A imagem Certo. tá boa? A imagem tá boa daqui para aí? Tá, tudo certo. Certo. Rômulo, primeiramente eu quero agradecer por você ter aceito esse meu convite para estar conosco aqui nessa tarde. A tarde, na verdade, para nós, né? Porque aí eu acho que acredito que seja meia-noite, né? Meia-noite e meia. Nossa Senhora. E também pela disponibilidade de você abriu a sua agenda, né? Porque é tão corrida a sua agenda para conversar um pouquinho conosco aqui. E a gente fica muito feliz. Nós, além de que está na nossa página aqui, os meus alunos da Universidade Federal, além de meus colegas de profissão, meus amigos de faculdade, enfim, várias pessoas de diversas áreas. E que têm curiosidade de saber como é que é a carreira diplomática. Então, é por isso que eu fiz esse convite para você apresentar a nós como que você se preparou, né? Então, eu quero primeiro passar a palavra para você fazer suas considerações iniciais para as pessoas que estão aqui presentes. Tá certo. Bom, boa tarde aí para vocês. É um prazer falar com o pessoal, com os estudantes ali aí da Ana. Eu sou diplomata, mas falar para vocês que a coisa que eu mais gosto de fazer é dar aula, na verdade. Eu adoro dar aula. Uhum. Eu sou um professor que virou diplomata, mais do que um diplomata que dá aula. E eu morei em Manaus, né? Não sei se você sabe, eu morei em Manaus. Não, desculpa, desconhecia nessa parte. Minha família materna é aí de Manaus. Eu Olha que morei até maravilha. 1981, eu morei na Matinha, na Rua Barcelos aí. Olha, é quase próximo, não é tão próximo da minha casa onde eu moro, mas é. Mas as histórias da minha casa lá, eu sempre ouço educandos, Ah, Presidente Vargas, Olímpico, olha, Manaus tem uma tem um espaço muito importante assim na minha vida, porque eu costumo falar que foi onde foi gravado o meu chip. Eu adoro o calor, porque o período mais feliz da nossa vida, que é a primeira infância, eu passei em Manaus. Então nossa, esse calor da... esse período aqui tá demais. Esse Mas período eu aqui adoro tá. esse calor. Hein? Ah, que bom, Romulo, eu fico muito feliz. Uhum. Bom, e aí daí de Manaus eu mudei para São Paulo, né, onde eu tive minhas primeiras experiências profissionais. Toda a minha educação foi em São Paulo, então fiz o primeiro grau, aquilo que era primeiro grau, né, ensino médio, universidade, mestrado, tudo eu fiz em São Paulo. E aí em 2005 eu mudei para Brasília, foi quando eu passei no concurso Rio Branco e entrei para a carreira diplomática. E desde então moro em Brasília e no exterior, né? Brasília, quando eu volto para o Brasil é Brasília, mas grande parte desse período, desde 2005, na verdade eu passei foi no exterior. Ai, que ótimo. E tem uma trajetória enorme, né, Rômulo? Porque não é fácil ficar viajando assim de um país para o outro, sendo que tem que passar um bom tempo, né? Ana, eu costumo falar que talvez essa seja a principal exigência da carreira,
é você ter alguma resistência ou, melhor ainda, algum apreço por viver essa vida meio nômade. E eu tenho, assim, por exemplo, quando eu chego num país, em uma semana eu estou adaptado. Então, em uma semana eu já conheço os caminhos, já dirijo, principalmente porque também eu estudo antes, né? Eu estudo antes os locais para onde eu vou mudar. Então, quando eu chego, acaba que eu sou meio familiar, assim. Então, aqui eu estou vivendo no Paquistão hoje, né? Eu estou em Islamabad. Todo o meu bairro aqui, o bairro onde eu moro, o bairro da Embaixada, eu um pouco já conhecia da internet, de tanto estudar, sabe? Então, no final das contas, essa parte para mim não é tão pesada. E talvez esse seja realmente o principal ponto aí da carreira, principal desafio da carreira, do ponto de vista pessoal, essa mudança. No meu caso pessoal, eu não apenas tolero bem, como eu gosto. Né? Eu gosto dessa vida meio nômade, morar 2, 3 anos em um lugar, 2, 3 anos em outro lugar. Mesmo dentro do Itamaraty, a gente tem uma mobilidade muito grande nos departamentos e divisões, porque o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, diferentemente de outras chancelarias, no Itamaraty não há uma tradição, nem uma exigência que você se especialize num tema. Na verdade, ao longo da sua carreira, você vai tratando de diversos temas. Por exemplo, eu fui chefe da divisão da Sociedade da Informação, que trata da posição do Brasil nos órgãos de governança da internet, nas negociações de alta tecnologia. Depois de um tempo, quando eu fui para o exterior e voltei novamente, eu fui ser chefe de Oceania, da divisão de Oceania, então, que tratava especificamente de Austrália e Nova Zelândia. E isso é um pouco a história da carreira dos meus colegas. Pouca gente, não é que ninguém, mas pouca gente se especializa especificamente em um tema, sabe? Você tem muita mobilidade dentro do Ministério. E isso, pessoalmente, eu gosto muito. Que maravilha, o início de uma trajetória muito, muito boa, né, Rômulo? E, Rômulo, para dar início na nossa conversa, que é os métodos que a gente, né, havia conversado, eu queria que você explicasse assim, para os meus alunos e também para as pessoas que estão aqui presentes, por que você escolheu a diplomacia e qual é o curso superior que você é formado, né? Como é que começou tudo isso? Como é que você escolheu? Tá, eu tenho uma história um pouco diferente da maioria dos diplomatas. Tanto depois que eu entrei na carreira, mas também no meu processo para entrar na carreira. Eu me formei, primeiro, eu fiz muitos cursos superiores, comecei muitos cursos superiores. Eu comecei a estudar, na verdade, bacharelado em esporte. Eu tinha a intenção de me tornar técnico de alto rendimento. Eu fui atleta, até hoje eu sou atleta amador, né? E aí, o meu primeiro curso, eu faço triatlo. Olha, isso. Eu ainda estou começando ainda, mas não vou chegar nesse naipe, não. Não, é uma boa atividade, eu aconselho todo mundo. Mas, então eu tinha esse interesse, né, muito específico, eu sonhava em me tornar atleta profissional, queria trabalhar com esporte de alto rendimento, fui fazer bacharelado em esporte. Mas o curso era novo na USP. E eu achei um pouco bagunçado e tal, não gostei muito. Aí logo deixei. Aí fui fazer direito, fiz um ano de direito. Principalmente porque eu entrei logo aos 18 anos, eu prestei o concurso do TRF de São Paulo, Tribunal Regional Federal de São Paulo, terceira região, na verdade, que fica em São Paulo. E aí comecei a trabalhar no tribunal. Aí eu fui fazer direito. Estava trabalhando no tribunal, fui fazer direito. Também não gostei muito, também não me adaptei muito àquela realidade ali. Era muito jovem também, talvez mais velho eu aproveitasse mais. Eu também passei um ano fazendo direito, não apreciei. Aí fui fazer ciências sociais. E aí nesse curso, realmente, eu gostei bastante. Na USP, é um curso que tem 3 variações, né? Tem a abordagem de ciência política, a abordagem de antropologia e a abordagem de sociologia. Diferente de outras universidades que têm cursos separados, por exemplo, ciência política, de antropologia, de sociologia.
na USP são as três vertentes juntas. E aí, realmente eu me identifiquei e me formei. Não sem antes parar um ano na faculdade e fazer teatro, só teatro e dança. Eu passei um tempo fazendo teatro e dança, aí depois eu voltei para a universidade e me formei. Quando eu me formei, eu já tinha 5 anos de Tribunal Regional Federal. Estava um pouco cansado daquela realidade ali. Era muito jovem, tinha 23 anos e já estava há 5 anos no mesmo emprego. Como eu acabei de falar para você, eu tenho essa predisposição, digamos, à vida nômade. E eu já estava há 5 anos no mesmo trabalho. E aí eu comecei a procurar alternativas. Tanto para fazer um novo curso superior, para fazer mestrado, para fazer especialização, para mudar de emprego. E aí eu peguei assim, um panfleto que falava do concurso para o Rio Branco. Em São Paulo, diferente de outros lugares, assim, Rio é bastante forte, Brasília é bastante forte, essa imagem do diplomata. Em São Paulo não é. Como a economia é muito centrada na iniciativa privada, a diplomacia não é algo muito popular. Mas, de todo modo, eu peguei lá aquele panfleto e fui visitar o curso. Era um curso preparatório. Eu gostei um pouco do ambiente, gostei do edital. Eu olhei aquele material, é um material que eu gosto. Geografia, história, ciência política. E aí fui lá. Comecei lá, fiz uma aula. Mas aí eu achei o ambiente muito formal para mim. O pessoal que estava estudando já parecia, assim, diplomata, sabe? Todo mundo alinhado, ali, bonitinho. Nesse tempo... Já fica meio preocupado, né, Romulo, quando a gente olha assim, meu Deus, será que o pessoal sabe mais do que eu? Não, minha questão não era nem essa, minha questão era o ambiente mesmo, assim, um ambiente muito formal. O meu cabelo era comprido, eu usava cabelo comprido, usava brinco, um monte de brinco. Aí eu olhei para aquele ambiente, não era um ambiente muito parecido com o que eu achava que era mais confortável. Mas as disciplinas eu gostava muito. Mas eu resolvi abandonar aquela ideia naquele momento. Só que uma das alunas lá do curso, eu me interessei para conhecê-la melhor e tal. Depois de um tempo a gente começou a namorar. Eita! Eu não fiz o curso, mas começamos a namorar. E ela, era o sonho da vida dela, se tornar diplomata e tal. E aí o namoro evoluiu. Nesse meio tempo, eu desisti daquela história de Rio Branco e fui fazer outras coisas. Fui fazer mestrado em sociologia, aí fui fazer o curso de jornalismo, curso superior de jornalismo, fazer ao mesmo tempo o mestrado em sociologia e o curso superior de jornalismo. E aí também fiz uma especialização em relações internacionais, fiz uma especialização em economia, e aí surgiu a oportunidade de trabalhar como repórter na Folha de São Paulo. E aí tudo casou, era um pouco o meu interesse também deixar o tribunal, aí deixei o tribunal e fui trabalhar na Folha de São Paulo. E nesse período, essa minha namorada estava estudando para o Rio Branco. E aí a questão evoluiu, a gente acabou indo morar junto e tal, e ela começou a me sugerir, olha, por que você não presta também? Você gosta dessas disciplinas, presta concurso. E eu tinha um pouco de resistência. Aí eu propus a ela, falei assim, olha, então vamos fazer o seguinte, você estuda aí, passa. Porque nesse tempo eu tinha mais interesse. Eu falei assim, olha, se eu for fazer um concurso, eu vou fazer o concurso do Ministério do Planejamento, que tem mais a ver com as coisas que eu estudei, né, e tal. Mas ela falava, olha, não, presta para o Rio Branco, porque uma vez no Itamaraty você pode ser emprestado para os outros ministérios, o que é verdade. Então presta para o Rio Branco e tal. Falei, então vamos fazer o seguinte, você estuda aí, presta concurso, quando você passar, eu viro um marido de diplomata, fico escrevendo, fico pesquisando, fico fazendo... E você vai trabalhar como diplomata. Aí eu vou estudar, se eu passar, um dia eu entro na carreira.
Isso era 2004. Aí em 2005, ela insistiu um pouco mais, eu falei assim, não, então tá bom, eu não vou abandonar o trabalho, eu vou continuar trabalhando, mas eu vou prestar o concurso nesse ano, vou estudar um pouco, vou prestar o concurso nesse ano, vamos ver como é que vai. Aí eu passei na primeira e na segunda fase. Aí nesse momento, quando eu fui aprovado na segunda fase, aí sim, aí eu parei, abandonei os trabalhos, eu tinha 2 trabalhos, eu trabalhava na Folha como repórter, e eu escrevia textos como ghostwriter, né, para outros, material de diversas naturezas, eu era redator, né, e aí acabei pedindo licença, parei de trabalhar em todos os lugares e passei 2 meses naquele tempo entre a segunda fase e o início da terceira fase, tinha 2 meses de intervalo. Aí sim, eu passei 2 meses cobrindo toda a literatura. Eu estudava, nesses 2 meses, eu estudava de 6h30 da manhã até 11h30 da noite. Sentava, lia, aí levantava para almoçar, almoçava 20 minutos, voltava, lia, levantava para tomar um café, voltava, lia, tomava banho, jantava, voltava, continuava a estudar. Ia dormir 11h30, acordava 6h30 no outro dia. Isso tudo tu conciliava junto com o emprego, Rômulo? Não. Nesse momento, eu tinha pedido licença dos meus empregos. Tá. Eu estava só estudando realmente para o concurso. Foi depois da segunda fase. A primeira e a segunda fase eu fiz trabalhando, tendo minha vida normal. Para a terceira fase, aí sim eu pedi licença e fiquei só estudando. Mas aí as pessoas perguntam, como é que é isso então de passar na primeira e na segunda fase trabalhando e tal? Tem uma peculiaridade. O meu trabalho era um pouco tratar das próprias questões que são cobradas no concurso, né? Então, eu tinha me formado em sociologia, trabalhava como repórter, então escrevia, eu cobria economia. Então, além de escrever, eu acompanhava os temas de economia, acompanhava, porque eu tinha feito uma especialização nos temas de relações internacionais, então política internacional. Sempre gostei muito de história, geografia, então aquilo ali um pouco era, digamos, era o meu cotidiano, né? É claro que para terceira... né? Facilitava até nas horas dos estudos. Exatamente. É claro que para a terceira fase eu tinha que me preparar mais, eu tinha que ler realmente os livros do edital e tal, mas essa primeira e essa segunda fase, a segunda fase é redação, né? É a prova de português. Então, e isso era o meu trabalho era escrever. Então, no meu caso, isso facilitou muito. Agora, isso é uma situação muito específica. Isso não se repete para todos os candidatos, né? Não são todos os candidatos que trabalham com escrita. A maioria trabalha com outra coisa. Eu tenho colegas da minha turma que são médicos. Então, a preparação de uma pessoa que vem da área de medicina é totalmente diferente. Ele tem que realmente parar ali e se concentrar para estudar as disciplinas realmente do concurso, porque ele não trata dessas disciplinas na atividade profissional dele, né? Então, é outro tipo de preparação. Mas o meu caso, aí eu passei na terceira fase e entrei na carreira nessa tentativa já. Então, o meu exemplo assim, específico não dá para eu sugerir para todo mundo. Mas algumas coisas da minha experiência, eu acho que são passíveis de sugestão para as pessoas. A primeira delas, eu sempre sugiro isso para as pessoas, não abandone totalmente a sua vida para estudar para o concurso. Por quê? Como o concurso é muito longo, muito disputado, quem abandona a sua vida para só estudar para o concurso acaba correndo muito risco de entrar em depressão, ter frustração, ter dúvidas se vale a pena. Então, eu sempre sugiro, olha, claro, diminui a carga do seu trabalho, se você conseguir, né, se você tiver alguma flexibilidade, se planeje para trabalhar menos, mas não deixe o seu trabalho, não deixe a sua vida, não deixe de sair com os amigos uma vez por semana,
não deixa de tomar conta da sua vida, porque a vida, ela também traz ensinamentos para a carreira diplomática. No final das contas, especialmente na vida profissional mesmo, no final das contas, a gente acaba atuando como diplomata em várias situações a partir do bom senso que você ganha com a experiência de vida. Então, minha primeira sugestão, a partir da minha experiência, não abandonem a sua vida para se dedicar exclusivamente para o concurso. E muita gente faz isso. Muita gente para tudo, para o trabalho, para de ver os amigos, rompe namoro, acaba com o namorado ou com a namorada, fica enfurnado dentro de casa, estudando um ano. Aí não passa na primeira tentativa. Aí começa a ter dúvida. Pô, será que eu vou aguentar mais um ano ficar trancado em casa? Então, esse processo é muito doloroso. Assim, eu não sugiro para as pessoas fazerem isso. Eu sugiro que tenham uma vida mais ou menos normal. Entendi. E, Rômulo, ocorre essas mudanças, né, quando vocês assumem a diplomacia, tem essas mudanças de país, né? Como é que vocês lidam com essa situação quando tem um período que vocês devem ficar no país? O período mínimo para você ficar no país é de 2 anos. E aí, dependendo para onde você for, o período máximo é de 3 anos e meio. Então, esse é o período, em geral, que as pessoas ficam. Com exceção do embaixador. O embaixador ele pode ficar até 5 anos. E, às vezes, dependendo do posto, até o embaixador acaba passando mais tempo, porque movimentar embaixador é um pouco mais difícil e tal. Então, a gente acaba passando de 2 anos a 3 anos e meio. É claro que mudança sempre é um pouco trabalhoso. Mas, assim, uma vez na carreira, a mudança ela é contratada pelo próprio Itamaraty. E aí é uma empresa que faz, né? Então, é um pouco diferente de quando você faz uma mudança privada, sabe? É bem menos trabalhosa. É claro que a adaptação, a mudança em si, a escolha do lugar para onde você vai, tudo isso gera tensão. Se você for uma pessoa assim, ansiosa, você vai ter essa tensão aí. Em geral, as pessoas lidam muito bem com essas mudanças, né? Porque como as pessoas já sabem o período, para mudar, você tem que se inscrever num plano, não é? O Ministério não chega para você e fala, você tem que mudar agora. A cada 6 meses tem um plano de movimentação e você se inscreve. É você que coloca o seu nome lá, dizendo que você quer se movimentar naquele semestre. Isso é mais ou menos no meio do semestre e a movimentação é no final do semestre. Então, você sabe, com alguma antecedência, esse processo aí de mudança. Né? Entendi. É que tem umas pessoas fazendo a pergunta, né, para saber se você tinha passado no outro concurso. Aí a moça aqui já respondeu até que você Pois passou. eu fui Pode do repetir de judiciário, novo? Uhum. eu fui do judiciário de 97 até 2003. Aí eu saí, fui trabalhar como jornalista, e aí, em 2005, eu fui para Brasília trabalhar como diplomata. Agora, eu queria retomar a sua pergunta, só para falar um pouco da preparação. Tem outras 2 sugestões que eu faço também para quem está pensando em se preparar e Claro. não tem nenhuma ideia do que fazer. Uhum. Tem algumas coisas que precisam, que a pessoa precisa começar a tomar conta antes, precisa começar a se preparar antes. Assim, e a primeira delas é a questão das línguas. Inglês, francês e espanhol, especialmente o inglês, o nível da prova é muito alto. Eu sofri muito com as línguas. Era algo que eu não dava tanta atenção. Eu me comunicava, especialmente em inglês e espanhol, mas a minha gramática, o meu vocabulário, assim, não eram grande coisa. Eu me comunicava oralmente, mas para escrever
Então, quando eu passei na segunda fase, foi assim um momento um pouco tenso para mim, porque eu tive que realmente dar uma atenção especial para o inglês, porque o inglês, o nível é bastante alto da prova. Alto assim, exige fluência, né? Então, para quem está se preparando, precisa começar a estudar as línguas antes, especialmente o inglês. Isso é uma sugestão. É bem difícil passar no concurso sem ter uma boa preparação em línguas. A segunda sugestão é começar a treinar a escrita. Ter alguma atividade, mesmo que não profissional, para começar a treinar a escrita. A escrita é muito importante na prova, especialmente na terceira fase, e a prova de português também é exigente. Então, estudar a língua portuguesa e treinar a escrita é muito importante. E, antes de começar as outras disciplinas, começar a estudar a história do Brasil. Por que eu digo isso? Porque depois, quando você for estudar economia, direito, política internacional, geografia, essa base da história, ela é importante para você começar os estudos das outras disciplinas. Então, e história, os livros são muito completos, né? A bibliografia é boa, a existente é boa. Então, vamos supor, a pessoa aí está na faculdade e já sonha em estudar para ser diplomata. Começa a ler no terceiro ano da faculdade, assim, no segundo ano tem que começar um curso de inglês. Até acabar a faculdade está muito afiado no inglês. No último ano tem que começar espanhol e francês. E começar a estudar a história do Brasil, sabe? Com afinco mesmo, com cuidado. E aí, no período de preparação específica, aí cada disciplina tem um tipo de preparação específica que é importante seguir, né? Aí tem a bibliografia. É isso que tu entraste no ponto que todos os alunos me perguntam, assim, professora, em que momento nós podemos começar a estudar? Sempre eles perguntam isso. Assim também eles perguntaram para fazer essa pergunta para ti, tu já entrou no gancho, então já meio que sanou a pergunta que eles tinham, para saber em que momento que poderia começar a estudar quando se passa a um concurso para diplomacia, não é? Porque eles têm essa curiosidade para saber, porque pelo fato de eles já estarem no início da faculdade, né, mas eles já têm aquela visão de que já tem meio que um alvo para se cumprir, seja Então, juiz, quem está seja na diplomata. faculdade começa imediatamente um curso em inglês. Imediatamente. Ponto 1. Ponto 2 é começar a estudar a história do Brasil, com afinco. Claro, é difícil uma pessoa que se imagina diplomata e que não gosta de geografia, né? Mas começa com a história do Brasil, com afinco. Aí, geografia também é bom começar ali ainda durante a faculdade. Espanhol. E ler jornal, né? Ler jornal. A pauta internacional, ler jornal, ler jornal. E aí lá na frente vai ter um momento propício para começar a se preparar especificamente para cada disciplina. Mas esse início aí são essas questões básicas, essas disciplinas básicas que tem de dominar muito bem até para começar a se preparar nas outras disciplinas. Entendi. E Rômulo, aí nesse período que você passou assim estudando, porque quem é concurseiro sempre tem aquele momento de que, meu Deus, é tão difícil assim a caminhada. Em algum momento tu chegou a pensar em desistir, assim, poxa, isso não dá para mim. Acho que eu vou ter que desistir. Chegaste a pensar assim em algum momento? Eu pensei isso lá atrás, quando eu olhei aquele pessoal todo engomadinho, mas não pela disciplina, entende? Não pelo Sim, concurso em sim. si. Não pela dificuldade do concurso. Não, eu olhava para o ambiente diplomático e pensava, bom, talvez isso seja muito formal para a minha personalidade. Né? Quem me conhece sabe que eu não sou muito formal, eu sou um diplomata um pouco diferente da média. Aí. Bom, não é à toa que eu estive até no BBB, né? Então, eu vou numa linha um pouco diferente do ambiente tradicional. Mas, eu esqueci de comentar isso com vocês, um elemento que definiu que eu iria estudar para o
o Itamaraty, é que eu conheci um casal de diplomatas num evento que teve em razão da vida daquela minha ex-namorada lá. Ela foi fazer como chama isso, um estágio num lugar, aí conheci um casal de diplomatas muito bacana, e eu conheci os dois. E os dois não eram super formais. Eles já eram da carreira e não eram super formais. Eram pessoas acessíveis. Assim. Não que diplomata não seja, diplomata é acessível, mas tem uma visão assim, meio formal da carreira. Né? E aí, quando eu conheci esses dois, eu pensei, poxa, é possível ser diplomata, não necessariamente super formal, é possível. Daí esse casal tá lá, é da carreira e tá bem, é um casal, digamos, normal, né? Aí quando eu conheci esse casal, que eu falei, olha, tá bom, há espaço para pessoas como eu na carreira. Então, foi nesse momento aí que aquela ideia inicial, quando eu falei, talvez isso aqui não seja o meu ambiente, se dissipou. Sim, há espaço para todo mundo. E hoje é uma coisa que eu falo para as pessoas. Há espaço para todos os perfis no Itamaraty. Todos os perfis. Tem aquele cara que gosta mais de cultural, tem espaço para ele. Tem aquele cara que gosta mais de ficar estudando o tratado, estudando acordo, tem esse lugar para ele. Tem o pessoal que gosta mais de promoção comercial, de contato com empresários, tem também espaço para esse perfil. Porque o Itamaraty, na verdade, é um mini governo. Dentro do Itamaraty, há todas as áreas que existem no governo, tem digamos, tem o seu interlocutor no Itamaraty, porque a área precisa de interlocução externa. Então, no Itamaraty tem a área de meio ambiente, tem a área de temas sociais, né, saúde, educação, tem a área de promoção comercial, tem a área de agricultura. Então, é uma espécie de mini-governo. Tem a área de ciência e tecnologia, onde eu trabalhei, chefe da divisão de sociedade da informação que eu acabei de falar. Então, é um mini-governo. Então, tem espaço para todos os interesses e todos os perfis. E no serviço diplomático ainda há algumas áreas que nem tem no governo. Por exemplo, serviço consular. Né? Quem gosta de ter essa interface com atendimento externo, tem o serviço consular, por exemplo. Quem gosta de administração, a pessoa gosta só de administração, tem também aquela área específica ali de administração. As pessoas ficam cuidando de administração. Então, tem muitas áreas dentro do Itamaraty nas quais cabem vários perfis. Alguém me perguntou aí qual é o perfil da minha área. Eu acabei me especializando mais em análise política. Então, todos os postos pelos quais eu passei, eu acabei cuidando mais de análise política, né? Mas, por exemplo, já fui chefe do consular, já fui chefe da administração, já nas embaixadas, né? Nos quais eu trabalhei. Teve uma embaixada que eu era chefe de tudo, que só tinha eu e o embaixador. Então, eu cuidava de tudo. Então, essa pluralidade que existe dentro do Itamaraty, ela também precisa ter dentro de cada um, porque em alguns momentos você vai atuar em diversas frentes ao mesmo tempo. Isso também é um desafio, né? Então, dentro do Itamaraty existem postos, então, né? São postos. Não, o posto, o que a gente chama de posto é a embaixada. Por exemplo, estou no Paquistão. O Paquistão é um posto. Eu servi na Etiópia. Então, o Paquistão, ou a Etiópia é um posto. É isso que a gente chama de posto. Né? Entendi. Mas dentro do posto tem várias áreas. Né? Várias áreas. Então, dentro de uma embaixada tem setor consular, setor de administração, promoção comercial, setor político. Entendi. Né? E, Rômulo, então, o concurso para quem quer prestar um concurso para diplomacia, então ele abrange não somente o direito, então ele abrange várias áreas para o concurso. O direito é uma prova. Prova. A primeira fase é uma fase de múltipla escolha. Às vezes são 70 questões, às vezes são 100 questões, múltipla escolha de várias disciplinas.
geografia, história, política, direito, economia, português e inglês. Então, tudo isso cai lá na primeira fase. Aí, a segunda fase é uma prova específica de português, redação, tem uma redação, um resumo, uma interpretação de texto e tal. Aí, a terceira fase são provas discursivas de todas essas disciplinas. Então, tem uma prova só de história, tem uma prova só de geografia, tem uma prova só de direito internacional, tem uma prova só de economia, tem uma prova só de política, uma prova só de inglês, uma prova só de francês, uma prova só de espanhol. Tudo isso é a terceira fase. Nossa, e você cada uma requer o cuidado tremendo, porque quais são a pontuação, assim, Romulo, para ser aprovado nessa prova? Isso depende muito do ano, mas eu diria assim, uma média de 70% dos pontos tem uma boa chance de aprovação. 70% em tudo, né? Porque como é um concurso extenso, né, com muitas disciplinas, acaba a nota de corte, digamos assim, não é 8,5, é 7, só que é 7 em muitas coisas, né? Então, Nossa, isso. Para a pessoa chegar nesse nível, assim, tem que ser muito preparado, né? Muito preparado. Porque cada matéria dessa tem essas particularidades, né? Mas acaba que hoje, atualmente, existem muitos cursinhos e muitos programas de mentoria, né, que vão um pouco ajudando esses candidatos a se prepararem. Até eu te falei, né, quando a gente conversou, eu mesmo dou um curso de política internacional para preparar os candidatos para as questões de política internacional da primeira fase e para a terceira fase. Então, existem pessoas que ajudam, né, a pessoa se preparar a acabar com os fantasmas. Porque quando a gente fala assim, esse tanto de disciplina, a pessoa pode ficar assustada. Mas quando ela começa a estudar, no final das contas, é possível. Entendeu? Vou te dar um exemplo. Na universidade, quantas disciplinas você fez para ser... Você é advogada, né? Certo. Uhum. Quantas disciplinas você fez para obter o seu diploma? Você fez direito civil, direito penal, processo civil, processo penal, direito empresarial, direito internacional, ciência política, introdução à sociologia, Teoria teoria geral geral do do Estado, processo. Uhum. teoria geral do processo. Você fez um monte de disciplinas, né? E você deu conta, né? Para passar, você teve que tirar lá a nota mínima em cada uma dessas disciplinas, né? Então, no fundo, o concurso é um pouco isso. Cobra um conteúdo amplo, mas é possível. Você se formou na universidade. Você tirou uma nota para passar em todas essas disciplinas, que tem suas especificidades, cada uma delas, né? Isso, é verdade. E a cada uma ainda tem aquela dificuldade, né? Tem umas que a gente tem a familiaridade que é boa, tem outras que não. E é assim que acontece também no concurso, né? Pois exatamente. Tem gente que tira 9 numa prova e tira 6,5 na outra. E tudo bem, né? Quando junta tudo. Aí faz a nota. E Romulo, tem uma pessoa que perguntou a respeito de que quando você participou do programa nacional, se você sentiu medo por interferir na sua carreira de diplomata, quando você ingressou no programa. Ana, eu não senti medo, porque a minha participação no programa tinha um objetivo muito específico. Eu disputei as eleições em 2010, em Brasília. E eu estava me preparando para disputar as eleições de novo em 2018. Em 2014, eu ajudei na coordenação da campanha do candidato que foi eleito governador, fui ser chefe de gabinete dele, e em 2018 eu iria participar das eleições de novo. Então, quando eu fui convidado para participar do programa, eu fiz uma avaliação muito pragmática, né? O programa me deu uma visibilidade gigantesca, né? Eu apareci durante 2 meses para 60 milhões
de pessoas assistindo o programa, fora toda a visibilidade da internet, etc, etc, etc. O meu plano era utilizar essa visibilidade para participar das eleições de 2018. Eu acabei desistindo das eleições por hora. No futuro, pode ser que eu venha a disputar de novo. Eu acabei desistindo por hora, achei um ambiente... apesar de eu já ter disputado as eleições, apesar de eu ter sido chefe de gabinete do governador, como a minha pré-campanha estava bastante competitiva, eu aparecia em terceiro lugar nas pesquisas para deputado federal no Distrito Federal. E são 8 vagas, então minha chance era grande. E aí, quando a candidatura está mais competitiva, mais difícil é o ambiente, sabe? Mais tóxico é o ambiente. Então, eu acabei desistindo para cuidar da minha família, para cuidar da minha vida familiar e tal. Então, quando eu fui para o programa, eu tinha isso em mente. Então, não tive medo, não tive... A verdade é que a minha participação no programa afetou a minha carreira, né? Assim, eu falei que no Itamaraty há espaço para todos os perfis, mas assim, participar do BBB para o Itamaraty foi demais, e aí provavelmente eu não vou virar embaixador. Assim, eu não vou prosseguir muito, porque tem uma cultura que valoriza a formalidade e tal, e aí para eles foi demais. Mas para mim isso não é um problema, entende? Para mim, a minha vida, e aí para quem está estudando para o concurso, a minha vida é mais do que o Itamaraty, né? Eu faço outras coisas, né? Eu tenho outros interesses, tenho outras habilidades. Então, eu faço o meu trabalho, eu faço o meu trabalho bem, onde quer que eu esteja, independentemente se eu vou virar embaixador ou não. Isso é uma outra coisa, né? Então, acabou afetando a minha carreira, mas foi uma opção. Eu sabia que isso seria possível, mas é uma opção. Eu acho que isso é uma coisa que as pessoas não fazem muito, mas eu faço isso, pessoalmente, eu faço isso com muita consciência. Eu assumo as responsabilidades das minhas escolhas, né? Se eu escolho fazer isso aqui, eu sei que isso tem consequências e tenho que aguentar as consequências, né? E eu aguento. E aí alguém perguntou aqui, né? Acaba de perguntar aqui sobre as relações pessoais na carreira diplomática. Isso é uma outra coisa. Você tem que saber que vai haver consequências e você tem que estar disposto a enfrentá-las, né? Por exemplo, eu vejo a minha família a cada um ano, né? Minha mãe, meus irmãos, a cada ano, uma vez por ano, né? Agora, foi uma escolha que eu fiz, né? Então eu tenho que responder, por exemplo, eu tenho que arcar com essas consequências, né? Agora, no meu caso, eu sou casado com a Ana Cláudia, que também é funcionária do Itamaraty. Ela é funcionária do Itamaraty. Então, acaba que a nossa vida fica um pouco mais fácil, porque quando a gente muda junto, né? Ela vem trabalhar, né? Nós vamos trabalhar na mesma embaixada, nos mesmos postos, digamos assim. Então, não é que ela é dentista, aí quando eu vou para o exterior, ela tem que parar o trabalho dela, porque quem é casado com algum profissional liberal de outra carreira, realmente isso é um tema tenso para a família, sabe? Que a pessoa tem que parar a sua carreira. Então, o que acontece? Muitos cônjuges de colegas, seja marido ou esposa, acabam trabalhando, por exemplo, virtual. Acabei de conversar com uma colega aqui esses dias, que o marido dela é programador. Então, ele trabalha virtualmente, de onde quer que ele esteja. Para ele foi possível. Mas, por exemplo, um psicólogo, né, ou uma psicóloga, cônjuge de alguém que trabalha na carreira, já tem mais dificuldade, né, para conciliar a sua carreira. Então, isso é uma tensão. Isso realmente ruim. Agora, morar longe da família, irmãos, pais e tal, isso pesa um pouco. Eu tenho um livro de poemas, eu lancei em 2016, desculpa, e um dos poemas fala exatamente sobre isso, de como é doloroso você estar no exterior, por exemplo, e alguém da sua família, dessa família estendida, falecer. Isso é uma dor, sabe? Isso, porque não dá tempo de chegar pro funeral.
Minhas duas avós aconteceu isso. Elas faleceram e as minhas avós eram muito próximas, né? Eu era muito próximo a elas. E elas faleceram e não deu tempo de eu chegar para o funeral. Isso talvez assim seja o ponto mais dolorido da carreira. Mas, de novo, é uma Uhum. opção, né? Tem gente que não consegue. Eu tenho um amigo jornalista, quando eu fui trabalhar na Folha, a gente entrou junto na Folha e ele foi para São Paulo, ele foi de Brasília para São Paulo. Ele morava em Brasília e foi trabalhar na Folha em São Paulo. Todo dia ele tinha que ligar para a família dele em Brasília e conversava com a família dele durante 1 hora. Ele não Nossa. conseguiu. Ele não conseguiu. Depois de 3 meses, ele falou assim, não, eu não posso viver longe da minha família, e voltou para Brasília. Isso ele estava em São Paulo. Hein? Então, para esse perfil, não dá para ele trabalhar na carreira. Entende? Aí fica mais difícil. Alguém perguntou, e a Tereza perguntou como é que é criar filhos, né? Com essas mudanças. Isso. Eu não tenho filhos, mas os meus colegas que têm, isso vira uma limitação, né? Os filhos, escola e tal, vira uma limitação, porque você acaba tendo que optar ali por um sistema, ou sistema americano, ou sistema francês, para não ter muita variação na educação das crianças. E aí, uma vez que você opta, é melhor seguir essa linha. E em vários países tem escola americana, escola francesa e tal. Mas a mudança para as crianças, ela é um pouco mais difícil mesmo. Assim. Muitos filhos de diplomatas acabam enfrentando dificuldades. Muitos não, muitos criança muda e tudo bem, foi. Mas alguns acabam apresentando alguma dificuldade mesmo. Eu queria falar um pouco, que eu acabei de falar que eu sou casado com a Ana Cláudia e ela é funcionária do Itamaraty, porque muita gente não sabe que o Itamaraty tem outras carreiras, né? Inclusive a Ana Cláudia, Sim, é ela verdade. trabalha como oficial de chancelaria, Muito que é interessante. uma carreira do serviço exterior, de nível superior também. Ela é advogada. A Ana Cláudia, minha esposa, é advogada, e ela prestou o concurso de oficial de chancelaria. O que é o oficial de chancelaria? É o funcionário do serviço exterior, de nível superior, que trabalha ou com administração ou com consular. Ele só não cuida de temas políticos, mas ele trabalha com administração e trabalha com consular. E no exterior tem status diplomático também. Então, para quem está pensando em fazer o concurso de oficial de chancelaria também é uma opção. E é uma opção exatamente para aquelas pessoas que não têm muito interesse, por exemplo, em geografia, história, política, que é exatamente o caso da Ana Cláudia é exatamente esse. Ela gosta de administração, ela gosta de direito, mas ela não tem muito interesse em história, em geografia, em política. Isso. Então ela fez o concurso de oficial de chancelaria, que tem no exterior tem status diplomático normal. Ah, interessante. Né? Para explicar um pouco, vocês que são da área jurídica, para explicar um pouco essa diferença, é como se o diplomata fosse o juiz e o assistente e o oficial de Oficial. chancelaria fosse o oficial ou o analista judiciário, entendeu? Entendi. Entendi. Então, para aqueles que querem prestar concurso também, que seja de diversas áreas, mas que não focado para a diplomacia, pode escolher o oficial de chancelaria. É isso. Tem uma amiga que é arquiteta. Olha, Aí ela fez o curso para oficial de chancelaria e ela cuida das reformas de todas as embaixadas no mundo, ela que cuida, porque ela é arquiteta, olha que entendeu? maravilha. E, Pois é. Rômulo, no concurso para diplomata, existe algum limite de idade para fazer, para prestar o concurso? Não, não tem limite de idade. Inclusive, eu tenho alguns colegas que entraram na carreira assim, com 40, 50 anos, mas aí, quem entra na carreira um pouco mais velho, dificilmente chega a embaixador, porque tem limites de idade para progressão funcional, né? Entendi. Então, se você se você é de um ranking e você chegou a certa idade sem ser promovido, você não pode mais ser promovido. A carreira é dividida em 6 etapas. Né? Você entra como terceiro secretário, passa para segundo secretário,
primeiro secretário, aí conselheiro, ministro e ministro de primeira classe, que é o embaixador, que é o chamado embaixador. Né? Entendi. Eu não sei se você sabe, mas o prefeito de Manaus é diplomata. Sim, o Arthur. O Isso, Arthur. Arthur Virgílio é diplomata. É. Sim, sim, nós temos conhecimento disso. E, Rômulo, nessas etapas, que para chegar para embaixador, tem alguma votação? Como é que ocorre interno essas etapas? É, tem uma votação interna para. É o seguinte: cada fase dessa tem Uhum. pré-requisitos. Então, tem uma quantidade de anos, tem uma quantidade de anos no exterior que você tem para passar. Então, por exemplo, é, você pode passar no concurso e não querer ir para o exterior. Você pode passar o tempo inteiro em Brasília, mas Então, você não vai ser promovido. então tem essa questão de você querer escolher se você quer viajar ou não? Tem também esse critério? É você que escolhe. Lembra que eu falei? É você que Sim, registra o seu nome entendi. para o plano de Uhum. ser enviado. Ninguém te força. Se você quiser passar todo o tempo em Brasília, você pode. Só que você não vai ser promovido, porque para cada promoção dessa tem pré-requisitos. E aí um dos pré-requisitos é tempo no exterior. Então tá bom. Aí todo mundo que cumpriu os pré-requisitos para a próxima progressão entra numa lista de votação. Aí os colegas votam uns nos outros. É uma votação horizontal e vertical. Votação horizontal, o pessoal que é igual a você, e a votação vertical, o pessoal que está acima de você. Isso para ser habilitado a ser promovido. Aí Sim. os habilitados a serem promovidos, então, cumprem os requisitos, foram votados pelos seus colegas, aí vão para a comissão de promoção, que aí é o ministro de Estado que cuida. Né? Aí é ele que define quem vão ser aqueles promovidos. A cada 6 meses tem um programa desse de promoção. Então, a cada 6 meses tem essas promoções. Entendi. E, Rômulo, na carreira de diplomacia, que você já viajou muito, né? Já visitou alguns países, então, você sentiu alguma dificuldade em algum país, assim, quando você assumiu a diplomacia? Olha, eu tive um país que eu sofri bastante, assim, tem algum país que você passou que teve alguma Olha dificuldade? só, eu só servi em país considerado difícil. Né? Sim, É, dentro da carreira, os postos, esses países, eles são classificados em categorias. Categoria A, B, C e D. A são aqueles países super confortáveis. Né? Então, França, certo. Alemanha, Estados Unidos, tal. B são países confortáveis, mas que têm alguma dificuldade. Por exemplo, ou são muito longe, ou têm dificuldade de chegar, ou não são mais ou menos confortáveis. Então, por exemplo, Japão. Japão é B. Por quê? É confortável, mas é longe. Né? É difícil de chegar no Brasil e tal. Aí os postos C são a maioria, que assim, são, são viáveis, mas não são tão confortáveis e às vezes são longe. Então, por exemplo, o Brasil para os outros países é um posto C, para você ter uma ideia como é que é essa classificação. Não é um país super confortável, né, tem alguns problemas, tem trânsito e tal, e não é central. Né? A gente está no Brasil, a gente acha que o Brasil é central, né, mas para chegar no Brasil de avião é complicado. Então, e aí os postos D são postos que não são tão confortáveis e tem alguns problemas. Né? Então, eu, por opção, eu só servi em posto D. Por quê? Porque tem algumas vantagens. Então, a cada 3 meses, por exemplo, eu tenho 10 dias de saída, como se fossem férias. Eu posso ir para qualquer lugar, cada 3 meses de trabalho. Isso eu gosto muito, porque eu gosto de viajar. É, e para posto A, você vai de férias. Né? Assim, na França, você vai de férias. Sim, Agora, quando você vai de férias para o Paquistão, você não vai. Né? Se você não for trabalhar no Paquistão, você não vai visitar o Paquistão. Então, eu optei por ir trabalhar nesses lugares, porque eu tenho curiosidade de conhecer essas culturas, essas realidades. Então, eu trabalhei na Venezuela, no Suriname, na Etiópia e no Paquistão. Então, em tese, são postos difíceis. Mas eu tenho que te falar, em nenhum deles eu sofri, com exceção da Venezuela. Na Venezuela, eu tive uma dificuldade
muito grande de compreender o modo como as pessoas se organizam. Veja, eu moro num país muçulmano, que tem uma diferença cultural importante com o Brasil, e eu me sinto mais, assim, é mais fácil para mim aqui do que foi na Venezuela. Eu me impactei tanto com a Venezuela que eu escrevi um livro sobre a política da Venezuela. Inclusive, quem buscar na internet aí pode baixar grátis no site da FUNAG, chama Elementos da Cultura Política da Venezuela. Só botar meu nome e colocar Venezuela que você pode baixar grátis e Vai ler aí. tá. Eu explico a política da Venezuela. Na Venezuela eu tive dificuldades, assim, porque por causa do petróleo se criou uma cultura assim, muito dura. Todo dia as pessoas, se você não cuidar, você briga com alguém, porque é tudo muito difícil. Mas assim, por uma questão procedimental, sabe? Não é a questão de diferença cultural, tal, eu nunca enfrentei problemas, não. Inclusive, eu moro num país muçulmano e tudo bem. Romulo, tá faltando bem pouquinho tempo para encerrar nossa live. Então, Uhum. eu quero dizer assim, né? Eu quero agradecer, mesmo o horário, pelo horário, né? A gente está aqui à tarde, né? Que 4h30 aqui em Manaus, 16h30, e para aí já é o quê? 1h30, né? 1h30 da manhã. O olhinho está fechando. Ó. Então, Romulo, primeiro, eu quero te agradecer pelo que você aceitou o meu convite, né? Os meus amigos, os meus alunos ficaram felizes em participar, né, dessa live e também pela sua disponibilidade, mesmo em relação ao horário, né, que você tem essa sua agenda corrida, você fica cansado e você contribuiu aqui conosco nessa tarde. Então, eu quero agradecer muito pela sua disponibilidade, você passar também um pouco da sua trajetória para as pessoas que ainda estão caminhando, né, para ser aprovado em concurso, principalmente a minha pessoa, que eu tenho vontade de ser magistrada, né, estadual, magistratura, estou indo para concurso da magistratura, mas é essa questão. Então, estão perguntando aqui se tu é garantido ou caprichoso, meu Deus do céu. Eu sou pela festa. Quem ganhar. Então, Romulo, eu vou passar a palavra para você, nesses minutinhos que está faltando, para você fazer essas considerações finais para as pessoas que estão aqui, que além de ser, como eu falei no início, além de ser meus alunos, também são meus colegas de profissão, são meus amigos de faculdade, e pessoas de diversas áreas que ficaram curiosas de saber como é que é a sua carreira, como é que o diplomata faz os trabalhos em si. Eu vou passar a palavra para vocês de novo, novamente, para você fazer. Acho que a primeira coisa que eu queria deixar para vocês é quem está interessado no concurso, seja no concurso diplomata, seja no oficial de chancelaria, provavelmente vários de vocês não sabiam dessa opção do oficial de chancelaria, é o seguinte, só não passa quem desiste. Tá? Quem mantém ali o foco, quem persevera, passa, uma hora passa. Fazendo bem o planejamento, se dedicando, uma hora passa. Não se assustem com o tamanho do concurso. Ele é grande para você, é grande para os outros, é grande para todo mundo. É muita matéria para estudar para todo mundo. Né? Está faltando 23 segundos só. Não, mas ele não está matando a uma hora exata, não. Viu? Eu Será? fiz Tá algum. só. Ele Tá passa. 5 agora. É. Tá? Bom, e a outra dica é faça um planejamento. Faz um planejamento bonitinho e cumpre o planejamento. Uma hora